Nossa, mas eu acho que eu aceitei, não aceitei não? Samuel quietinho. Tá, tá até. Não, não deu fora, Samuel, porque tava vazando realmente. Né? Que dei bronca. Fui mal educado, pedi por um favor. Que maldade. Olha lá, ó. Vou, ó, eu vou te mutar, hein? Eu vou te mutar, hein? Você está falando? Vou te... Ai, meu Deus. Esse dia foi doido demais. Mas enfim, bora lá, pessoal, aqui. Vamos encerrar isso aí. Tokens não fungíveis, tá? Eles possuem um identificador único e parâmetros adicionais que permitem armazenar determinadas informações dele. Esse identificador exclusivo é o que torna o token não fungível. As informações adicionais podem ser quaisquer informações, como arquivos de textos, imagens, áudio e vídeos. As informações são armazenadas num contrato inteligente e geralmente utilizam outra tecnologia, denominada IPFS, né? Que é Sistema de Arquivo Interplanetario. Aí tá falando sobre o mercado de NFT, tokens não fugíveis, possíveis riscos, isso aí é negócio. Questão 1. Quando avaliamos o mercado de tokens não fungíveis em geral, a gente pode afirmar que a resposta 3 é um mercado que possibilita diversas aplicações em diversas áreas, sim, que ele pode armazenar diversas coisas. O mercado de NFT não se limita a itens colecionáveis ou de artes. Temos diversos outros exemplos, como o setor imobiliário e até de acesso a eventos. História dos NFTs. A Ethereum foi um dos primeiros NFTs da rede Ethereum. Ele é um mundo isométrico virtual onde jogadores podem possuir blocos, cultivá-los para blocos e construir coisas. O projeto foi feito em 2015 e desde então virou item de colecionador por fazer parte da história da Ethereum. Aí tá falando um pouco sobre a Ethereum, organizações, então. Questão 2, sobre a história dos tokens não fungíveis, em geral a gente pode afirmar que, resposta 3, antes o padrão utilizado não era o ERC-721, tá? O primeiro padrão foi o ERC-20 e era usado para diversas implementações, até mesmo na hipótese de criação de NFTs. Funcionamento de implementação de arquivos dos NFTs, tá? Sim. Sobre a história dos tokens não fungíveis. É porque eu acabei não aprofundando um pouco sobre a história. A respeito dela, o que a gente pode afirmar? Aí tá dando que a resposta é que antes o padrão não era esse ERC-721, começou sendo o ERC-20. No caso é só o padrão. Funcionamento de implementação dos arquivos dos NFTs. Aí tem o armazenamento de imagens e arquivos dos NFTs. Os tokens não fungíveis funcionam quando se trata de artes ou ativos colecionáveis. Há diversas estratégias de como usar as imagens e implementação do código. Nesse mercado, um dos benefícios é a descentralização. Para a validação dos blocos de consenso, deve-se pagar uma taxa para todo o funcionamento da blockchain, o que a gente chama de gas, tá? É como se fosse a gasolina para o funcionamento da blockchain mesmo. Mas antes, precisamos entender como funcionam as imagens dos NFTs. Em resumo, a imagem que vemos nos NFTs não é o que tem de fato o valor, mas sim os contratos inteligentes, os quais têm identificador único. Aí explicando um pouco sobre os valores. Os NFTs utilizam outra tecnologia na maioria dos projetos que evidencia a descentralização. A tecnologia utilizada tem o nome de Interplanetary Filing System, que é o IPFS, cuja tradução é Sistema de Arquivos Interplanetários. Toda blockchain tem custo de implementação e fazer o upload de arquivos nela é extremamente custoso. Aí está falando sobre os valores de armazenamento, um pouco mais sobre o sistema de arquivos interplanetário. Ele é baseado em criptografia, que tem funcionamento similar ao de uma blockchain. As pessoas concedem um espaço nas suas máquinas para armazenar o arquivo para que as demais pessoas possam acessá-lo.
Os arquivos ficam distribuídos pelos usuários do mundo e é gerado um hash que possibilita ter acesso a eles. Isso inviabiliza a possibilidade de um armazenamento centralizado perder a informação e a imagem sumida em interface do usuário para visualização do NFT. O link gerado tem todas as informações referentes ao NFT, o que denominamos de metadados, dados sobre dados, o que permite à plataforma ler todas as informações daquele arquivo e projetar o que foi estabelecido. Aí tem um código aqui do metadado. Aí algumas definições, tá? Descrição do NFT a ser apresentado na plataforma de venda, no Marketplace. External Link, é o link externo para o site ou direcionamento para o dono da coleção queira. Imagem, a imagem é um sistema de arquivo intermediário. Name é o nome do NFT. Atributo, todos os atributos referentes ao NFT. Aí tá a questão 3 aqui, considerando o entendimento sobre implementação de arquivos nos tokens não fugíveis, é para assinar a alternativa correta, que é a 4. O arquivo implementado na tecnologia interplanetária, né, gera um hash que pode ser buscado por um link. Assim, esse armazenamento em função do contrato inteligente, permitindo que as plataformas consigam fazer a leitura do metadado referente ao link. Quando a gente usa a tecnologia interplanetária, utilizamos plataformas ou implementamos um nó para fornecer espaço nas nossas máquinas e armazenar arquivos, garantindo a descentralização. Assim, gera-se um hash que pode ser acessado via o link, né, HTTPS, e esse é implementado no contrato inteligente. Aí os riscos que ninguém mostra, tá? NFTs centralizados, verificações necessárias. Deixa eu ver aqui. Como evitar golpes? Tá. Vários projetos são alvo de engenharia social efetuada por hackers para que investidores ou holders caiam em golpes pela oportunidade inédita, ofertada para que o usuário clique em phishing ou interações com jogadas inteligentes maliciosas. Para evitar golpes, é muito importante a verificação de todas as plataformas oficiais da coleção antes de interagir com qualquer outra plataforma. Um dos meios de verificação ocorre nas próprias grandes plataformas de venda secundária, onde se tem o selo de conta verificada. Né? Aí, contas verificáveis. Vejamos a coleção que possui conta verificada, grande interesse e número de vendas. Aí está mostrando aqui. Address Plan e a rastreabilidade de golpes relativos a NFTs. Questão 4. Considerando o entendimento sobre a implementação de arquivos nos tokens não fungíveis e como evitar golpes, é para assinar correto. Número 2. OpenSea é uma plataforma open source e não tem controle de todas as coleções. Mas existem critérios de validação por meio da coleção verificada que ajudam a comprovar a autenticidade da coleção. Qualquer pessoa pode criar uma coleção na plataforma da OpenSea. Pode ser um protocolo de código aberto, porém na própria plataforma, mediante o número de movimentação e compra de diversos requisitos, a coleção pode receber o timbre de verificada. Aí tem estratégias de NFT, metaverso e relação com NFTs. Isso aqui a gente já viu muito já. Relação do metaverso vai ter com NFT. Questão 5. De acordo com formas de negociação e estratégia das coleções, é para assinar correto. Resposta 3. É possível escolher a blockchain que vai implementar a coleção utilizando o Marketplace. Isso aí, que a gente já viu no início do curso. Diversos marketplaces dão a opção de escolha da blockchain que vai implementar a sua coleção criada de NFTs. Futuro dos NFTs, aplicações inovadoras, críticas e dilemas. Falando mais sobre artes e tal, dilemas. E a questão 6, sobre as críticas e posicionamentos de entes regulatórios sobre NFTs, podemos afirmar que, a resposta 3, quando o ativo não tem retorno sobre investimento e a venda é privada, ele pode não ser considerado valor mobiliário. Se o ativo não tiver um investimento coletivo e a venda for privada, a CVM pode interpretar que não é valor mobiliário. Análise prática de NFTs de plataformas, analisando a OpenSea. OpenSea a gente já viu no início do curso. Aqui é uma análise da Edriscan. Esse 3 é bem voltado para essas partes de análise. É mais coisa do que a gente já viu. Acho que o mais diferente foi o de programação mesmo. Aí a questão 1, considerando as interações dos contratos inteligentes via Edriscan, podemos afirmar que é possível mintar um NFT pela Edriscan.
Com o contrato, que é a resposta 3 ali, com o contrato verificado é possível limitar o seu NFT pela LSCAN, conectando a sua wallet com a conta que tenha fundos para executar a mintagem de acordo com o valor estabelecido do NFT. Mintar é. Isso. Lendo contratos inteligentes, entendendo funcionalidades essenciais da NFTs. Aqui está explicando sobre os contratos. Questão 2. Considerando a leitura do contrato inteligente, a gente pode afirmar que, se não forem estipulados no contrato inteligente, mudanças de parâmetro não é possível alterar mais nenhuma definição. Isso aí a gente já viu no primeiro tema, se não me engano. Os smart contracts são imutáveis e só podem ser atualizáveis mediante a definição no código. Uma vez implementado, o contrato não pode mais ser alterado quanto ao que foi estabelecido para ser alterado. Se você quiser alguma alteração, você vai ter que deployar o contrato todo novamente. Principais plataformas do mercado de NFTs, aí tem a OpenSea, a Haribo, a Sol, XYZ. Sobre essas plataformas, a gente pode afirmar que, mesmo com novas plataformas, a OpenSea é ainda a maior marketplace existente no mercado. Não é muito relevante para o tema, né? Mas só que eu acho que eles só queriam encher linguiça. O recorde em volume mensal do negociado do Ethereum está passando a marca de 3,5 bilhões de dólares, segundo o Brunel Analytics, e diversos números demonstram que a OpenSea segue liderando como a maior plataforma de negociação de NFTs. Aí, plataformas para geração e upload de imagens e criação de NFTs. Layers, camadas de imagem. Deixa eu ver aqui. Aí tem uploads de perfis, plataformas de criação. É, mais para questão 4. Sobre as plataformas, a gente pode afirmar que, número 3, o mercado de NFT cresceu de tal forma que não há necessidade de sabermos sobre programação para criarmos a nossa própria coleção. Sim. Aí, para a leitura do contrato, não há modificações de estado da blockchain nem custo de criação, assim não há necessidade de conexão de conta vinculada à carteira. Bibliotecas famosas de NFTs e ferramentas para análise. Isso aqui é mais ferramentas, bibliotecas. Sobre as ferramentas que foram apresentadas, a gente pode falar que a OpenZeppelin possui uma série de contratos inteligentes e auditados seguros. Se eu não me engano, a gente viu, acho que no primeiro tema também, falando sobre a Zeppelin. Pode falar. Uhum. Sim, que ajuda bastante, né, na economia de gás. Sim, 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 sim. Aí vamos lá. A OpenZeppelin é a biblioteca mais usada atualmente entre os desenvolvedores, tá? Pela segurança de contratos auditados. NFTs, DAOs, como aliar os dois mundos, exemplo prático. Sobre a LexDAO, o tipo de DAO, trata-se de um grupo de advogados que são programadores e criaram uma série de contratos inteligentes que possibilita a criação de documentos utilizando os NFT. A LexDAO é conhecida como um grupo de engenheiros jurídicos que se juntaram para criar uma organização autônoma descentralizada voltada para advogados. Funcionamento das propostas de melhorias e padrões, os smart contracts. Aí tem o ERC, o EIP. Para entender o papel do ERCs no Ethereum, é importante primeiro ter familiaridade com as propostas de melhoria da Ethereum, os EIPs, que foram inspiradas nas propostas de melhoria dos bitcoins, dos BIPs. Como o nome indica, IPs são propostas enviadas por desenvolvedores à comunidade Ethereum e desenvolvedores cooperam novos recursos ou melhoria de processos e do ambiente. A partir daí, um EIP bem-sucedido vive em um dos 5 status diferentes: trabalho em andamento, IP, rascunho, última chamada, aceito, somente EIPs principais e final. Uh, ERC, pedido de comentário do Ethereum, padrões já implementados, provavelmente vai cair mesmo.
Após finalizar as etapas de proposta de melhoria, o protocolo é promovido a status final e se torna um padrão sem nenhuma mudança material e reclamações não resolvidas surgirem dos desenvolvedores do core e membros da comunidade no estado Lastfall. Sabemos que os contratos inteligentes são códigos e podemos fazê-los de infinitas formas, mas isso em termos técnicos não é tão bom, pois precisaríamos entender que a natureza em determinados contratos inteligentes assim surgem padrões. Depois de definidos, podemos inserir mudanças dos padrões, já sabendo que aquele contrato inteligente é um token não fungível ou fungível, por exemplo. Há diversos padrões no mercado, o que torna mais fácil a identificação para quem tem experiência em contratos inteligentes. Aí tem os padrões de contratos aqui, então os que eu vou explicando. Sobre as propostas de melhoria, a gente pode afirmar que: resposta 3. Depois de 5 etapas de proposta, temos a chamada final. Sem nenhuma mudança a ser feita, é definido o padrão. Aí, os EIPs são propostas enviadas por desenvolvedores da comunidade. Isso aí já li. E a partir daí, o EIP bem sucedido vive em um dos 5 estados diferentes, que a gente explicou também. O trabalho em andamento, rascunho, tipo chamada, aceito e o final. ERC 721, tokens únicos. Aqui explicando mais sobre o ERC 721. Sobre ele, a gente pode afirmar que ele é o melhor a ser usado para coleções exclusivas, segundo a resposta 3. Ele permite criarmos itens únicos e ter mais valor no mercado de bens exclusivos. O RC 1155 as principais diferenças é que o RC 1155 possui a construção simples baseada somente no RI, metadado inserido, uma variável string relativa a uma palavra ou frase, no caso deve ser inserido no link metadado. Explicando mais sobre ele. Provavelmente vai. Mas aí aqui tá explicando tal, vai ser provavelmente baseado nesses textinhos aqui, ó, a questão. Ah, duas coisas. Sim, 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 sim. Aí bora prosseguir aqui na questão 3. Sobre a 1155, a gente pode afirmar aqui, resposta 4. Com o padrão da ERC 1155, conseguimos verificar o saldo de várias contas diferentes, de diferentes IDs, e por lotes. Alguns benefícios da 1155 são ter a função mintar, transferir e verificar vários NFTs de vez, portanto, em lotes.
A visualização do código em projetos reais, está tendo um case da ER1155 aqui. Aí a análise do código, case do padrão. Aí sobre o padrão 1155 também a gente pode afirmar que, resposta 3, o padrão ERC1155 permite a criação de vários tokens do mesmo ID. O padrão ERC1155, por ser híbrido, permite definir o NFT com diversos tokens do mesmo ID, conforme vimos na função de limite. Sim. Uhum. Sim, sim, sim. É, sim. Então é bom. Aí as principais propostas de melhoria, tá? Aí tem a EIP 165 Standard Interface Detection. A implementação permite que o seu contrato inteligente identifique os principais padrões do mercado em todos os projetos. É praticamente inviável a não utilização dele. Eles indicam qual interface está sendo usada no código e permite implementar as funções do contrato que herdamos da interface. Aí está dando um exemplo de implementação. Aí como funcionam os projetos reais? As definições são implementadas quando importamos e mencionamos o ERC 721 no contrato principal da coleção e o ERC 165 possibilita o suporte de forma facilitada para assim identificá-los. Aí está dando exemplo. Aí o Soulbound Token, ele veio através do próprio criador da Ethereum explicar sobre o novo token que seria criado, que teria muitas funcionalidades e a mais importante seria a intransmissibilidade do ativo. Segundo Vitalik Buterin, os tokens Soulbound não transferíveis que representam os compromissos financiais e afiliações de almas podem codificar as redes de confiança da economia real para estabelecer proveniência e reputação. Mais importante ainda, os SBTs, né, permitem que outras aplicações de ambição crescente, como recuperação de carteira da comunidade, governança resistente à símbolo, mecanismo de descentralização em novos mercados com direitos compartilhados e decomponíveis. Porém, a versão mencionada no artigo ainda não foi criada em definitivo, pelo menos até a criação desse artigo, havendo apenas propostas de melhorias que se baseiam no artigo. Elas trouxeram algumas possibilidades, desde a da mais complexa até a mais simples, como a do EIP 5192. Aí tem a implementação dele. Questão 5, sobre os SBTs, né, a gente pode afirmar aqui, resposta 3, as implementações atuais são de propostas de melhorias. Existem implementações de SBTs via proposta de melhoria, dentre elas com a especificação da função de antes de transferir a requisição, que só possa ser enviado ao endereço zero ou morto, impossibilitando a transferência a outras contas. Aí tem os royalties, como funciona a nova implementação on-chain. Royalties e NFTs. Tradicionalmente, um artista ou criador não tinha como ganhar dinheiro com seu trabalho após a venda inicial. Todo o esforço investido na criação desse trabalho foi recompensado apenas uma vez. Isso pode não ter sido o suficiente para homenagear a criação. Os compradores de seu trabalho, no entanto, podem vender a mesma obra de arte no momento certo ao comprador certo a um preço semelhante ou talvez até mais, sem que o criador original receba qualquer tipo de compensação ou recompensa. E aqui que os royalties da NFT entram em cena. A porcentagem média de royalties é de 5 a 10% e o máximo permitido depende do mercado secundário que o NFT é vendido. Quando aceitos na plataforma, os royalties são pagos automaticamente dentro dos NFTs graças à funcionalidade de contratos inteligentes. Aí tá explicando um pouco sobre a IP 2981, a implementação dele. Sobre o royalties, a gente pode afirmar aqui. Resposta 3, a OpenSea publicou no seu blog que todas as coleções devem implementar em novembro de 2022 os royalties on-chain. Ou seja, já foi implementado, né? Ficou especificado no blog da OpenSea que a partir das 12 horas, 12 horas até de terça-feira, 8 de novembro, a OpenSea aplicará taxas de criador apenas para as novas coleções que usam ferramentas de aplicação on-chain como esta. Fazendo a própria coleção de NFT, imitando o certificado de conclusão. Aí estão as configurações iniciais, como criar um fold, mais um tutorial a princípio. Sobre as plataformas demonstradas, a gente pode afirmar aqui. O custo de gás aparece na implementação do contrato da MetaMask.
Para qualquer implementação e interação com contratos inteligentes que modifique o estado da blockchain, teremos custo de gás, principalmente quando falamos de implementação de novos contratos. Criação de tokens mediante a contratos de coleção. Uh, Após a criação do contrato inteligente referente à coleção, aparecerão todos os contratos criados no dashboard do site Manifold XYZ, na seção seus contratos. Vou explicar um pouco mais. Sobre as criações do NFTs via o Manifold, a gente pode afirmar que a gente pode escolher entre os padrões ERC 721 e o ERC 1155. Conseguimos escolher em diversas plataformas em qual padrão queremos implementar a coleção, mas as limitações do contrato inteligente são as limitações dos smart contracts são iguais, e não possui estratégias quando optamos em fazer em nosso código. Aí o smart contract da coleção dos NFTs, falando sobre o código, entendendo o código, declarações. Sobre as plataformas demonstradas, podemos afirmar que a delimitação do ERC71 inserida no constructor é do contrato herdado com parâmetro de nome e símbolo. Todos os contratos inteligentes relativos à coleção de NFTs devem ter padrões herdados, para assim serem reconhecidos como tokens não fungíveis no mercado. Aí falando mais sobre o código, a função de mint, coisas importantes. Aí sobre as plataformas demonstradas, a gente afirma que, sem a delimitação da função withdraw, os valores captados ficarão presos no contrato e não poderão ser mais resgatados. Para que o criador consiga retirar os valores do contrato, deve ser implementada a função withdraw. Deployar o contrato em rede de teste. Está explicando como é que faz o deploy. Deployar o contrato em rede de teste. Está explicando todo, passo a passo. Sobre a criação de NFTs utilizando o código na unidade Solid. Após a implementação do contrato, a NFT só é criada após a interação com a função que permite a mintagem. O contrato de NFT só permite a criação dos tokens se for executada a função de mintagem, podendo ser por interação de uma conta ou na própria implementação do contrato. Por regra, precisa de interação com a função de mintar. Mintando o NFT, de certificado de conclusão do curso para descampo. Aí tá o NFT do curso. Sobre a interação via spam, podemos afirmar que, para número 1, né, não precisa conectar a carteira para ler o contrato. E depois, para a leitura do contrato, não há modificação do estado da blockchain, nem custos de interação, assim não há necessidade de conexão da conta virtual à carteira. E, a princípio,